Queridos, abra a palavra de Deus no Salmo de número 40, um salmo muito conhecido e que é a expressão de como devemos temer a Deus, esperar nele, porque Ele é o maior interessado em inclinar-se até nós, ouvir o nosso clamor, o nosso lamento, o nosso choro, os nossos medos. O nosso Deus é o maior interessado em que tenhamos uma vida abençoada. Ninguém quer mais a bênção para a tua vida do que Deus. Mesmo que você busque em outros lugares, em outras coisas, a bênção de Deus vai sempre estar atrás daqueles que por Ele esperam. Esperar com paciência no Senhor é não atropelar os processos, é não pular degraus, é deixar que mês a mês as coisas possam ir evoluindo, crescendo, até que finalmente o bebê vai nascer. Quem aqui é mãe? Olha aí. E tem lá que vai ser mãe, não é? Vai ser mãe. Já é mãe. No primeiro mês tem um tipo de exame a fazer. No segundo mês, um novo exame. No terceiro mês, outro exame. E o pediatra vai acompanhando a evolução do feto. E eu e você ficamos na expectativa, como pais, ouvir dele o seguinte: tá tudo bem com o seu bebê. Tá vendo isso aqui? Você já passou por isso? O médico mostrando assim para você: tá vendo isso aqui? Isso aqui é a orelhinha. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é o narizinho. Tá vendo isso aqui? Pula essa parte. Porque Deus é Deus de processo. Nós semeamos, nós plantamos, mas cobrimos a semente com areia, ainda sem ver uma folha sequer. A gente vai lá e rega no outro dia. Sabe por quê? A sua expectativa é que nasça a primeira folha, porque você sabe que daquela semente poderá vir uma grande e frondosa árvore. Mas eu e você precisamos aprender a esperar. Deus tem um processo. O salmista disse então: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que os adoram, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados.
Deus tem feito coisas grandes em toda a terra. Teu dia vai chegar, a hora de ouvir da parte de Deus a saída, a solução para a sua vida vai chegar. Mas hoje o que Deus tem para você e para a sua casa, tenham paciência nele. A hora chega. Deixe o seu lugar agora e venha aqui à frente. Vamos orar ao nosso Deus, entregando a Ele as nossas preocupações, apreensões, medos, desafios. O nosso Deus, enquanto Ele não nos responde de acordo com o que estamos pedindo, Ele está nos moldando e aperfeiçoando para aquilo que Ele vai dar. Ele está neste tempo nos preparando para que recebamos aquilo que Ele tem. E às vezes, o que Ele tem para nós vai nos surpreender em relação a tudo que estávamos pedindo ou buscando da parte dEle. O tempo do deserto, o tempo da aflição, o tempo do medo, o tempo da falta de respostas, é o tempo em que Deus está trabalhando no seu coração. É o tempo em que Ele está moldando a sua vida, para que finalmente você possa receber da parte dEle aquilo que Ele tem. Prepare-se para receber a resposta de Deus no tempo em que Ele se manifestar com a resposta para você. Senhor, obrigado por esta manhã. Ontem tivemos um feriado, mas um feriado de muito trabalho para a honra e glória do Teu nome. Reuniram-se aqui os embaixadores pela manhã, à tarde tivemos a capacitação, tivemos a gravação. Nós Te louvamos pelo estúdio que o Senhor nos concedeu aqui na igreja. Que o Senhor continue sendo exaltado e glorificado, e que cada espaço da Tua igreja seja utilizado e bem utilizado para o louvor da Tua glória. Tivemos quase 80 pessoas para a capacitação para o ministério infantil. Recebemos tantas orientações ontem e sabemos, Pai, que tudo isto é bondade do Senhor, é misericórdia do Senhor. O Senhor está formando uma igreja, o Senhor está formando uma equipe de ponta para cuidar e cuidar muito bem das nossas crianças. Pai Santo, obrigado por tudo que Sueli Santiago e o seu esposo João Santiago nos trouxeram no dia de ontem. Que no dia 12 de maio, que é o dia em que eles virão para falar aos pais, exclusivamente aos pais, trazendo do alto as orientações, que o dia 12 de maio, Pai, seja um divisor de águas no relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Pai Santo, eu Te peço pelo meu irmão que sofre, pela minha irmã que sofre. Eu Te peço, ó Deus, por cada irmão que veio aqui à frente e aqueles que estão também aflitos via internet. Pai Santo, traze no tempo próprio as respostas do Senhor. E ao longo do deserto, ao longo da espera, manifesta a Tua glória e a Tua graça a eles. Porque se tem um tempo na história da humanidade em que o Senhor mais se revelou, foi no deserto. O povo de Israel viu os seus sinais e maravilhas no deserto. João apareceu no deserto, depois batizando no Jordão. João viveu no deserto. Há um tempo de se esconder e há um tempo de se manifestar a Israel. Há um tempo em que Deus molda e prepara o nosso coração. Há um tempo em que Deus nos aperta, como o oleiro faz com o barro, para que depois sejamos vasos para a honra do Senhor. Que ninguém aqui murmure ou reclame do tempo da aflição,
para não se perderem como se perderam aqueles, mas que em tudo possamos dar graças a Deus. Porque a vontade de Deus, que excede o nosso entendimento, que vai muito além, porque a tua palavra nos diz que os nossos pensamentos não são os teus, que o desejo do nosso coração nem sempre está totalmente alinhado e alicerçado em ti. Por isto é, Pai, que a tua palavra nos diz que muitas vezes não sabemos pedir como convém, mas é o próprio Espírito Santo que intercede por nós e transforma as loucuras das nossas palavras. Ele faz o filtro para que o Senhor não nos dê, muitas das vezes, aquilo que estamos pedindo, mas aquilo que estamos precisando. Por isto, Pai, dá-nos sabedoria para pedirmos de acordo com a tua vontade, para pedirmos e esperarmos nas tuas promessas. E se em algum momento precisamos de um milagre, no caso da Esther, tia do Jefferson, no caso da Ledir, irmã do irmão Eduardo, no caso de outros irmãos e irmãs, como a Silene, como a Zeni, que não são da nossa igreja, mas acompanham regularmente os cultos de nossa igreja. Se o Senhor estender o milagre a estas pessoas, Pai, o milagre da cura, que isto seja para o louvor e honra do teu nome. Nós oramos, Pai, pelos que estão atravessando desertos na vida financeira, assim como também oramos pelos casamentos, pelos relacionamentos de pais com os filhos, filhos com os pais, relacionamento teu com a igreja do Senhor Jesus, relacionamento seu com o pastor e do pastor contigo. Oramos nesta manhã, Pai, porque cremos no teu poder. Cremos, Pai, que tu podes todas as coisas e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Pai Santo, firma os nossos passos e que tenhamos expectativas em ti, promessas de ti para nós. Guarda os meus irmãos, tem misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos e amigos sempre conectados à Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem atentos, o Agenda começa agora. Qual o nome do cego que foi curado com lodo? A resposta correta você terá no final do Agenda. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. João 9,14. Parabéns aos amados irmãos que completam mais um ano de vida nesta semana. Dias orando com propósitos. Esta semana estamos orando pela base Adoração e todos os ministérios linkados a ela. Convide uma família da igreja para orar uma vez por semana e reúna sua casa diariamente para orar e ler a palavra de Deus. A palavra e a oração, fazendo toda a diferença em nossa igreja.
sábado, dia 5 de maio, 1 ano da nossa embaixada. Uma grande celebração promovida por mais de 25 meninos moldados pelos ensinos da Palavra de Deus. Dia 6 de maio, teremos a posse das bases e ministérios na celebração das 10 e a mensagem pregada pelo pastor José Américo da Primeira Igreja Batista em Bela Vista, em Campos. No mesmo domingo, na celebração da noite, teremos batismos, ceia do Senhor e novamente a palavra do pastor José Américo. Fique atento, no dia 6 a celebração da noite começará às 19 horas. Na segunda, dia 7, teremos uma grande celebração de gratidão a Deus pelo primeiro ano ministerial do pastor Cândido em nossa igreja. Teremos a presença do pastor Henrique Arruda, da Igreja Batista Itacuruçá, em São Gonçalo. Participe desse inesquecível fim de semana. Nossa pergunta hoje foi: qual o nome do cego que foi curado com lodo? O texto de João 9,14 não revela o seu nome. O Agenda fica por aqui, mas se você deseja ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja, baixe o nosso aplicativo pela Play Store do seu celular ou tablet. Você também pode assistir este e outros cultos pelo Facebook da Primeira Igreja Batista em Maricá. É muito bom ter você por aqui. Até o próximo! Te convido a se colocar de pé nesta manhã. Vamos adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Você possa estar dizendo nesta manhã ao Senhor: és tu a única razão da minha adoração, ó Jesus. Cante, louve, exalte ao nome dele. Jesus, com fé em ti fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei.
Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus, meu bom Jesus, meu bom Jesus. Amém. Bom é louvar e render graças ao nosso Deus, amém? Salmo 42, verso 1 e 2 diz que a nossa alma anseia por Deus. O salmista falava, né, que a minha alma anseia por Ti, Senhor, assim como a corça anseia por água, assim devemos ansiar a presença do nosso Deus. Que possamos nessa manhã estar com os nossos corações voltados a ouvir a palavra de Deus, a ansiar a presença de Deus em nosso meio, amém? Vamos louvar, assim como a corça anseia por águas. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Que nessa manhã possa chover chuva
de bênção, chuva de avivamento, chuva da graça de Deus na sua vida. Amém. Amém, queridos. Bom dia. Queridos, os irmãos podem sentar um minutinho. Nós estamos no momento dos dízimos e das ofertas. Quero convidar os diáconos que já estejam se posicionando aqui à frente. E o que eu queria passar para os irmãos na manhã deste dia é o seguinte: o Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas eu preciso, e cada um de nós precisamos da bênção do Senhor sobre as nossas finanças. E é exatamente isso que o texto de Malaquias nos traz, né? Que nós devemos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do Senhor, né? E o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas as mais abundantes bênçãos. Eu preciso dessa bênção, né? E eu creio que cada um de nós precisamos. Então esse é o momento da igreja. Os irmãos podem, e aqueles, principalmente aqueles que nos visitam, podem ficar muito à vontade, mas aqueles que vieram preparados para na manhã deste dia devolver ao Senhor a parte que não lhe pertence, mas que pertence a Deus, esse é o momento. Quero lembrar aos irmãos também que estamos em plena campanha de missões mundiais. Na realidade, estamos estendendo a campanha. Nós temos cerca aí de 70% a 80% do nosso alvo já alcançado, mas ainda falta você. Ainda falta você que não orou, não colocou diante de Deus, não separou uma porção para abençoar o trabalho de missões mundiais. Não nos cansamos de falar, né, ao longo, pelo menos, dos 2 últimos meses, do trabalho que os batistas brasileiros desenvolvem no mundo. Um trabalho relevante de pregação, de levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a pessoas que nunca antes ouviram o nome de Jesus. Então, que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração. Se você que ainda não ofertou, coloque diante de Deus, ore, ainda dá tempo. Nós estaremos no final deste mês enviando todo o recurso que arrecadamos, pelo menos nos 40 últimos dias, para a junta de missões. Então ainda dá tempo, ore, se coloque diante de Deus. Deus vai falar no seu coração e Deus vai te dar condições de abençoar o trabalho de missões. Ok, queridos? Então o grupo de louvor vai estar nos conduzindo num cântico e os irmãos podem estar trazendo seus dízimos e as suas ofertas na manhã deste dia. Vou cantar também. Mostra-me tuas vestes, permita-me tocar, só assim sarareis. Se eu ouvir rumores, teu nome clamarei, Filho de Davi, tenha compaixão de mim.
se colocar de pé e louvar conosco, cante, exalte o nome do nosso Deus. Não há multidões que me faça desistir. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei e ao chamar tua atenção, milagres eu verei. A minha fé move montanhas, a fé move a mão de Deus, a nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Quando vivifico a fé com as minhas obras e transponho ao sobrenatural, os limites se curvam quando colocamos a fé em ação. A minha fé move montanhas, a fé move a mão de Deus, a nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder. A fé move montanhas, a fé move a mão de Deus, a nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder, o poder, o poder de Deus. Amém, queridos. Vamos estar orando. A irmã Ieda vai estar nos conduzindo essa palavra de oração. Agradeça, querida irmã, todos aqueles que dizimaram, aqueles que devolveram ao Senhor e aqueles que também ofertaram na casa do Senhor nesta manhã. Senhor, nós queremos te louvar pelo privilégio que temos de estarmos na tua casa, de podermos contribuir para que seja um reino do Senhor. Obrigada pela vida de cada um que depositou no teu altar seus dízimos e suas ofertas. Ó Deus, aqueles que não puderam colocar, que o Senhor toque no coração deles, abra a porta de emprego, faça com que eles possam ser sensibilizados, Senhor, por Ti, e que possam ter a satisfação de contribuir para a Tua obra neste lugar. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Oramos nesta semana pela base discipulado. Quanta coisa boa aprendemos, quantas pessoas reuniram-se nas casas, quantas pessoas? Você foi à casa ontem? Isso, olha aí, graças a Deus.
praticamente já, exponencialmente falando, quadruplicamos o número da semana passada. Mas nesta semana estaremos orando pela base adoração de nossa igreja. E você vai receber agora, das pessoas que estão aí já preparadas para esse momento, cada ministério que compõe a base adoração, os desafios que temos. A base adoração é a que cuida de toda a parte das celebrações da nossa igreja, musicalização e tantas outras coisas boas que vocês veem nos cultos. É a base adoração quem produz. Ali estão os coros, ali estão muita coisa que será ainda desenvolvida em nossa igreja, musicalização das faixas etárias, ou seja, de crianças até a terceira idade. Isso leva tempo, é um projeto que já está se iniciando e você já vai observar também, a partir deste link, 2 ministérios com a área musical de nossa igreja. Mais à frente um pouquinho, a gente vai ver um pouquinho dos embaixadores do Rei. Meus irmãos, está nascendo aí uma equipe forte nos louvores ao nosso Deus, gente que está sendo desenvolvida na nossa igreja, fruto dos ministérios que temos aqui em nossa igreja. Então, esta semana estaremos orando especificamente pela base adoração. Ontem foi o aniversário da nossa ministra de música e vimos quanto carinho a igreja tem por ela, e nós estendemos também a Patrícia o nosso apreço, o nosso carinho por sua vida, família e ministério. Eu, pastor Elisier, pastor Mário e o diácono Osorimar, estaremos indo a Poços de Caldas na próxima segunda-feira, amanhã. Sairemos às 7 da manhã e pretendemos, tudo dando certo, chegar em Poços de Caldas lá para quarta-feira, quinta-feira, mais ou menos. A gente pretende chegar na segunda mesmo, tá, irmãos? Mas eu quero que o Osorimar vá bem devagar naquele carrinho dele, porque a gente quer chegar lá e voltar, não é? Então, na verdade, serão pelo menos 8 encontros, porque às vezes no mesmo dia temos mais de um encontro, de segunda até, na terça-feira inicia, até o domingo pela manhã, quando estaremos retornando para a nossa igreja. Estarão dando suporte à nossa igreja os pastores que ficarão, o pastor George e o pastor Miguel. Nós temos o desafio gracioso do fim de semana 5, 6 e 7 de maio. Dia 5 é o aniversário da nossa embaixada. Um ano, muitos e substanciais resultados Deus tem promovido a nossa igreja por meio desse ministério. E a Bíblia diz que tudo aquilo que está dando fruto, Ele limpa para quê? Para dar mais fruto. E nós estamos vendo o aperfeiçoamento desse ministério, o crescimento da liderança, e temos certeza que ainda vamos frutificar muito mais do que estamos fazendo até aqui. Ao final deste culto, nós teremos um momento especial em que você vai poder participar disto financeiramente. Amém? O negócio está meio fraco, hein, Caio? Amém? Você vai poder participar ativamente, além de orar, também financeiramente. Ao final, nós vamos desafiar os irmãos a isto, em amor. Queridos, nós queremos agora meditar na palavra de Deus, mas eu quero incentivá-lo a ir à casa de alguém, a convidar alguém para ir à sua casa, para orar. O grande beneficiado é você e a família que vai te visitar, ou a família que você vai visitar. Não perca esta oportunidade, faça isso e o nosso Deus vai fazer coisas maravilhosas, certamente em cada encontro que desenvolvermos como igreja. I hate this country.
कुछ करो ना। मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? Neemias, alicerces da unidade. Vencemos o tempo da oração e chegamos à primeira atitude para reconstruir a cidade: é agir. Depois da oração, vem a ação. Não adianta nos concentrarmos em jejuns e oração sem esperarmos ansiosamente pelo dia de plantar, semear. O tempo de agir chegou em nossa igreja. O tempo de começarmos a colocar em prática tudo que estamos ensinando ao longo deste 1 ano entre os irmãos. E já vimos muita cura de Deus nesta semana. E outras curas virão por meio da palavra e da dedicação dos nossos irmãos em querer crescer. É natural, quando um filho nasce, você vai ao pediatra e o pediatra diz: olha, está crescendo naturalmente, está ótimo, é isso aí mesmo que a gente esperava. Ele poderia ter crescido um pouquinho mais, mas está dentro do parâmetro. Igreja, eu e você, precisamos estar sempre desejosos de que o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, finalmente nos abrace de tal forma que sejamos melhores filhos, melhores pais, melhor líder, melhores pessoas. Por isso é que devemos sonhar com o crescimento. Chegamos então a Neemias, no capítulo 2, versos de 1 a 5. Embora o texto vá aparecer aí na tela, abra a Bíblia, a palavra de Deus. Abra agora, um exercício rápido dos tempos em que a gente fazia os debates bíblicos. Lembra? Levantar espada, lembra? Não era isso? Levantar espada, 1, 2, 3. Então, à medida que você for achando aí Neemias, levante-se. Tá bom? Que eu vou ver quem é que já achou. Opa, olha quanta gente já achou. Olha aí. Agora, daqui de cima é desesperador, né? Que você vê pessoas procurando Neemias no Novo Testamento. Não vai achar no Novo Testamento Neemias, não é? Mas eu quero ler então dos versos 1 ao 5. A primeira atitude para reconstruir a cidade. E a primeira atitude, depois da oração, para a minha vida e para a sua vida, é agir de acordo com a vontade de Deus. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Senhor Deus,
que cada um se revista desta última parte do pedido agora de Neemias, não ao Senhor, porque ao Senhor ele já havia se dobrado, confessado pecados, mas agora ele está diante do rei, a instância terrena que estava dominando naqueles dias. E ele está corajosamente dizendo que vai reedificar. Que esta seja a oração de cada um aqui nesta manhã, de você que nos ouve e nos assiste, que esta seja a sua oração nesta manhã. Fomos levantados por Deus para agir na reconstrução de famílias, de povos, nações, raças, nosso condomínio, nosso apartamento, nosso lar, nossos relacionamentos. Nós queremos ser reedificadores. Nós queremos construir, Pai, e não destruir. Nós queremos ajudar na construção e não atrapalhar a construção. Nós queremos ser uma igreja unida, mas unida em Ti e na Tua palavra. Por isto, Pai, usa a Tua palavra nesta manhã como nunca em nossa igreja. E usa, Pai, a minha vida apenas como um canal. Que o Senhor manifeste a Tua glória. E que sejamos, Pai, sempre desafiados quando subirmos a este púlpito a uma vida honesta, íntegra, verdadeira. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas. Tenha misericórdia de nós e nos ajude. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Estejam assentados. A oração de Neemias nos ensinou alguns elementos que devem servir de modelo para as nossas orações hoje. Interesse, atenção, compaixão, lamento, choro, jejum, intercessão, confissão, expectativa e a situação atual. É esta situação atual que Deus quer mudar e Ele vai usar a sua vida. Há um tempo para orar e um tempo para se colocar como resposta de Deus para a sua própria dor e sofrimento. Aquilo que você mais deseja para a sua casa, a resposta é você. Aquilo que você mais deseja para a sua vida profissional, a resposta é você. Aquilo que você deseja para a sua vida e família, a resposta é você. Não espere resposta lá, a resposta tem que ir lá e fazer a diferença. Neemias orou sim, lamentou sim, chorou, jejuou, mas ele mesmo se colocou à disposição. Eu vou voltar lá e vou reedificar. Eu vou voltar e eu vou fazer algo pelo meu povo, pela minha nação. A mesma coisa devem dizer eu e você. Temos que dizer isso. A minha cidade pode se tornar uma melhor cidade ou a melhor cidade do nosso estado, e isso depende apenas de mim. A minha família pode ser uma família exemplar, e isso depende apenas de mim. As coisas que estão à minha volta, eu posso ser a resposta de Deus para que as coisas mudem. Neemias tinha esse coração. Então, após concluir essa oração, Neemias vai até o rei. Questionado, ele revela a real situação que o levou à tristeza da alma, à tristeza do coração. Queridos, é impossível ficarmos inertes, paralisados, estagnados diante de tanta pobreza espiritual nas famílias, nas escolas, no ensino público e aonde quer que a gente passe. Há uma pobreza deflagrada e nós precisamos ser a resposta de Deus. A mudança de Deus, os enviados de Deus para transformar aquelas situações. O quadro era o mais terrível possível, destruição e miséria, um povo com a autoestima lá embaixo, tinham problemas ali de toda a natureza, e fora a oposição que vai se levantar também.
contra a minha vida e contra a sua vida. Há uma série de oposições também. Mas Deus vai nos conduzir em triunfo. Porque em primeira instância precisamos aprender a nos vencer a nós mesmos. Se alguém quiser vir após mim, a primeira atitude é negar-se. E negar-se a si mesmo significa se esvaziar de você mesmo. Não mais a minha vontade, não mais o meu jeito, não mais a minha forma, mas a forma de Deus, do jeito de Deus, no tempo de Deus, da forma como a glória vai para o nosso Deus. Vejam bem, disse então Neemias: viva o rei para sempre. Meu problema não é contigo, rei. A questão não é eu estar numa situação privilegiada, honrada. A questão não é que a minha família está estruturada, todos salvos. A questão é que tem gente da minha família que ainda está no inferno. Tem gente da sua família no inferno ainda? Tem? Levanta a mão aí. Ainda tem gente lá na tua casa precisando que chegue água viva? Ainda tem gente lá precisando de cura espiritual, emocional, social, financeira? Ainda tem gente na sua família precisando? Então você não pode estar bem. Não está bem. Estamos mal. Neemias quer passar para nós, irmãos, o seguinte: deixe o egoísmo. Pare de pensar só em você. Há pessoas que estão morrendo na minha casa sem Deus, sem salvação. Eu preciso correr e levantar os muros lá. Eu preciso reedificar a vida de muita gente. Eu preciso tratar dessas pessoas. Há pessoas na minha família que, se morrerem hoje, o fim deles não será o céu, mas o inferno. Eu preciso correr. Ontem, uma igreja que se levanta para transformar a sociedade vai começar a transformar a si mesmo, a si mesma. Depois, as famílias que compõem a igreja. Porque famílias fortes, saudáveis, igrejas fortes e saudáveis. Depois que realizarmos aquilo que Deus nos mandou realizar, nós sairemos com autoridade para alcançar a cidade, o estado, o Brasil, os povos. Neemias disse: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Eu estou numa posição boa, tranquila, mas o meu povo está em opróbrio, vergonha, está derrotado. Neemias relata uma profecia de Jeremias que se cumpriu quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou, guerreou e tomou Jerusalém. Jeremias 25:11 nos diz o seguinte, palavras do profeta: toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. A profecia já havia sido posta. Jeremias, Daniel e Ezequiel foram usados nesse período para pregar a palavra de Deus, dispensar sobre o povo de Deus os oráculos do Altíssimo, palavra viva de Deus por meio dos homens. Mas ainda assim, os homens não quiseram obedecer. Fizeram vistas grossas, ouvidos ficaram cerrados, entupidos, e não deram atenção aos que os profetas disseram da parte de Deus. E por isso, agora, a cidade de fato havia ficado deserta, entulhada. E às vezes, irmãos, porque não ouvimos a palavra de Deus, porque não queremos ouvir aquilo que Deus quer, a nossa vida se torna em sequidão de estio. E não conseguimos frutificar, e não conseguimos ficar viçosos. Segundo a Reis 25, 8-10, e no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor
e a casa do rei. Quem gosta de ler o Antigo Testamento? Quem se lembra aí de quando Salomão consagrou o templo? Um templo lindo, magnífico. Um templo, quando da sua inauguração, ninguém pôde entrar, porque a glória do Senhor entrou e ninguém podia entrar. E Davi, que foi um rei extraordinário, que unificou Judá, que unificou Jerusalém, que juntou os povos. Davi, que foi um rei extraordinário, levou Israel às maiores vitórias e conquistas. Israel foi uma nação soberana, próspera, cheio de vida, dominou a muitos povos e não foi dominado por ninguém. Até que o pecado entrou e trouxe a derrota. A nossa vida pode ser uma vida usada para a glória de Deus, mas se permitirmos que Satanás nos tente e caiamos, se permitirmos que ele leve a nossa mente, leve o nosso coração, retire de nós a simplicidade, a humildade, a paciência, a tranquilidade, se nós permitirmos que o adversário entre com as sugestões deles, nós também vamos padecer, nós também vamos sofrer. Mas há um tempo para chorar, lamentar, jejuar e orar, e há um tempo de agir na direção de Deus, olhando para Deus, ouvindo o que a palavra está dizendo e não mais aquilo que nós estávamos ouvindo de nós mesmos. O cativeiro babilônico, também chamado de exílio ou cativeiro na Babilônia, é o nome geralmente usado para designar o exílio dos judeus do antigo reino de Judá para a Babilônia, por Nabucodonosor II. Este período histórico foi marcado pela atividade dos profetas do Antigo Testamento, Jeremias, Ezequiel e Daniel. A primeira deportação teve início em 609 a.C. Em 598 a.C., Jerusalém é sitiada e o jovem Joaquim ou Jeconias, rei de Judá, rende-se voluntariamente. Foi um rei sábio. O profeta disse para ele assim: rei, é o seguinte, Deus vai lançar um juízo sobre Judá, mas olha, ele te mandou dizer o seguinte: se você se entregar e for com o rei Nabucodonosor cativo, você vai sobreviver e toda a sua casa. O que Joaquim fez? Legal. Sobreviveu e toda a sua casa e viveu bem depois de um certo tempo. Mas o outro rei, chamado Zedequias, foi nomeado por Nabucodonosor como rei vassalo. Ele seguia as orientações de Nabucodonosor. Precisamente 11 anos depois, em 587, houve uma nova rebelião no reino de Judá. Ocorre a terceira deportação e a consequente destruição de Jerusalém e seu templo. Governando os poucos judeus remanescentes na terra de Judá, os mais pobres, ficou Gedalias, nomeado por Nabucodonosor II. 2 meses depois, Gedalias é assassinado e os poucos habitantes que restavam fogem ao Egito com medo de represálias, deixando a terra de Judá, ex-reino de Judá, efetivamente sem habitantes e uma cidade em ruínas. É certo que o período de cativeiro em Babilônia terminou no primeiro ano do reinado de Ciro. Quem profetizou sobre Ciro foi o profeta Isaías. Deus levantaria o meu servo, Ciro. E interessante que Deus também chama Nabucodonosor de servo dele. Às vezes a gente pensa que Deus não está no controle de todas as coisas, mas está. Tudo que nos sobrevém tem uma razão em Deus, que só Ele pode explicar. O templo de Jerusalém é parcialmente saqueado na primeira ofensiva contra a cidade. E uma grande parte da nobreza, os oficiais militares e artífices, inclusive o rei, são levados para o exílio na Babilônia. Após a conquista persa da cidade de Babilônia, em consequência do decreto de Ciro, os judeus exilados foram autorizados a regressar à terra de Judá, em particular a Jerusalém, para reconstruir o templo. O templo é reconstruído,
mas os muros, as portas, as fontes das águas, as portas das ovelhas, os poços, a cidade e uma série de ornamentos estavam totalmente destruídos, entulhados e esquecidos. É a partir daí que surge na história o homem chamado Neemias. Coloque o seu nome ali. É a partir deste momento que surge na história da primeira igreja batista em Maricá o seu nome e o meu nome. Agora é tempo de agir. Os irmãos, durante algum tempo, oraram com intensidade ao Senhor. Deus ouviu o clamor de vocês. E vocês, será que nós aqui como igreja temos consciência do que nos levou a viver, experimentar as coisas terríveis que experimentamos? Será que nós retiramos as lições que Neemias retirou da situação em que o povo se encontrou naquele tempo? Por isso, queridos, é que toda fase de uma história de 101 anos, cada uma delas, é importante e indispensável à história dela mesma. O mesmo Deus que levantou reis e profetas e sacerdotes para cada tempo, o mesmo Deus disse também por um dos profetas: vocês vão se arrepender aonde vocês estiverem e vocês vão voltar para Jerusalém. Isso aconteceu há 70 anos atrás. E todos os judeus estão lá agora em Israel, celebrando 70 anos como nação. Porque o nosso Deus, Ele não lança palavras ao vento. A palavra dEle é viva, é eficaz. Ele não está brincando com a gente. A palavra dEle é certeira. As promessas de Deus nunca falham. É a partir daí que surge na história um homem chamado Neemias, o copeiro do rei persa Artaxerxes. Após a oração, é hora de ação. Então lemos o capítulo 2, versos de 1 a 5. Após um período de jejum e oração, chegou o dia de agir em direção à sua própria solicitação a Deus. Neemias descobriu que ele próprio era a solução para os problemas de sua nação. Ele disse: peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Era comum aos judeus, neste período, ter liberdade para ir e vir. Tanto que foi Hanani, um dos seus irmãos, que trouxe notícias para ele. Olha, a coisa lá está feia. A coisa lá está vergonhosa. Nosso povo está em grande vergonha e humilhação. Ele foi e voltou. Mas Deus moveu o coração de Neemias para ir e reedificar. Nós precisamos ter isso no nosso coração, irmãos. A nossa família, a nossa casa, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil e os povos precisam de mim e de você. Precisam. Há um tempo para orar, jejuar, lamentar, mas chega um tempo em que você deve se levantar para ser a resposta de Deus para o seu tempo. Neemias não perdeu a sua oportunidade. Eu digo a você nesta manhã, você não terá outra chance. Você não terá outra vida. É hoje o seu tempo. É hoje o seu tempo. Não importa se tem 15 anos, 10 anos, 3 anos, não importa se tem 50, 60, 80, o seu tempo é hoje. Você não terá outra oportunidade. Hoje é o seu dia. Neemias transformou dor, vergonha e lamento em uma voz de esperança para a sua nação. Uma voz que deu luz à ação pelo seu povo, o povo de Deus. Quando você se deixar usar para os planos de Deus em sua família, igreja, cidade, estado, nação e todos os povos,
você verá a ação sobrenatural do Senhor sobre a sua vida, sobre as pessoas à sua volta e até sobre a natureza. Quem aqui não se lembra de Josué? Josué fez um voto a Deus: só vou parar de matar, eu vou destruir todos eles até o pôr do sol. E o céu disse amém para ele. Só que o sol começou a descer lá atrás da montanha. Josué, que levava a sério o voto, ele disse: Senhor, tem misericórdia. Sabe o que aconteceu? Deus fez o sol parar lá. Hoje que a gente sabe que é a terra que se movimenta, né? Então, na verdade, Deus parou a terra. Quando Josué matou o último adversário, aí o sol. Mestre, se és tu mesmo, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Vem, Pedro. Aí vai Pedro, sobre as águas. Ezequiel profetiza a estes ossos secos. Aí vem um vento tremendo, o Espírito Santo de Deus, e começa a mexer naqueles ossos. E há um reboliço tremendo, barulho de osso com osso, osso com osso. E cada um osso chegando ao seu próprio osso. Porque Deus tem todo o poder, irmãos. O poder dele não está limitado. Deus quer usar você, e o poder dele é ilimitado. Nós é que precisamos voltar para ele. Vamos descobrir do que Deus é capaz quando oramos e agimos. Em primeiro lugar, Deus abre portas. Uma igreja atenta, uma igreja alerta, vai discernir cada porta que Deus abre e cada porta que é o adversário que está abrindo. Cada oportunidade que Deus nos dá e cada ensejo que o adversário pode nos trazer para nos tirar do foco e da direção. O discernimento espiritual vem quando as virtudes do Espírito Santo, e sobre virtudes do Espírito Santo, todas as quintas-feiras. Nós já falamos de obediência, nós já falamos, aliás, de humildade nós falamos em 3 quintas-feiras, e agora estamos entrando em obediência. Obediência, como bons servos de Cristo. Eu e você vamos ver Deus abrir portas, e nós vamos entrar por elas, sempre pela fé. Se Neemias estivesse no coração assim, olha, para mim é impossível, é que eu vou chegar lá e reedificar a cidade. Tarefa, para mim é impossível. Se ele dissesse isso, ele não ouviria a resposta de Deus por meio do rei. Ele disse: eu vou voltar lá e vou reedificar. A disposição dele precisa vir ao nosso coração, para que o pessimismo dê lugar ao otimismo. A sua casa será uma casa de bênçãos. Diga amém. Os meus relacionamentos serão melhores daqui para frente. Amém, irmãos? Eu vou aprender a me relacionar com meu esposo, com os meus filhos. Não endureça o vosso coração. Todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus, abra o seu coração e receba a promessa de Deus no teu coração. A sua casa será um canal de bênçãos. A sua casa será um lugar de milagres. A sua casa será um lugar de vida, e vida com abundância. As nossas vidas precisam começar a profetizar as coisas que Deus quer que profetizemos. Nós temos que parar com a ideia de que profecia é coisa para lá e não para cá. Aqui é lugar de profecia, sim. Eu profetizo neste dia que este templo será derrubado e vamos ter um outro templo. Alguns creem, outros não. Mas o importante é que eu creia. Você pode profetizar sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus filhos. Nunca fale para o seu filho que ele não tem mais jeito. Esse aí não tem mais jeito.
Nunca faça isso. Ministre bênção. Ministre, pega o seu filho, bote a mão sobre a cabeça dele. Meu filho, você será uma bênção. Você tem jeito. Nunca desanime o seu filho. Há pessoas que interpretam o texto bíblico de uma maneira totalmente deturpada. Quando o texto bíblico diz, e não provoqueis a ira, craseado, a ira os vossos filhos. Sabe o que eu e você fazemos quando a gente despreza um filho, ou quando a gente fala, a gente está endurecendo o coração dele para receber Jesus como Senhor e Salvador. Aí, sabe, ele vai permanecer debaixo da ira de Deus. Não provoqueis os vossos filhos a ira. Ou seja, instrui o menino no caminho em que ele deve andar. Ame-o, exorte-o, discipline-o, mas ame-o, cuide dele, abençoe a vida dele, ministre palavras de bênção sobre ele. Quando eu e você saímos da linguagem pessimista para otimista, isso não é uma palavra de autoajuda ou de reforço não, irmãos. É porque o Espírito Santo deve nos impelir a isso. Nós alcançaremos a cidade. Nós alcançaremos esse lugar para Jesus. Nós sairemos de um nível para um outro nível em nome de Jesus. Porque nós, queridos, fomos levantados por Deus para conquistar, mesmo quando derrotas nos assolarem. Em tudo, dai graças. Mesmo quando as dificuldades chegam, Deus quer ver em nós frutos. O texto diz com toda clareza, não era o tempo de figos, mas Jesus foi buscar, fora do tempo, figos. E o texto diz, não era o tempo. E às vezes a gente diz assim, não é o tempo, não chegou o tempo. Eu, porém, vos digo, é esse o tempo de começar a agir. Até aqui, nesse último ano, nós ensinamos num nível, e agora a gente vai triplicar o nível. A partir do próximo semestre, nós vamos ter as vigílias de oração. Vigílias de oração. Você já participou de uma vigília de oração? Você já passou a noite toda ajoelhado diante de Deus? Dormiu um pouquinho, acorda de novo, ora de novo. Vocês vão começar a experimentar isso. E não se assustem, porque o inferno começa a se levantar. O inferno começa a se levantar, mas se levanta para cair. Porque quando chega a verdade, a mentira. Quando chega a voz de Deus, as trevas vão embora. Nós veremos muita cura na nossa igreja. O sujeito indeterminado da oração vai deixar de existir entre nós. Alguém me disse. Disseram. Por que você fez isso, irmão? Porque disseram. Mas quem disse? Alguém disse. Essa semana já começamos um tratamento assim. Aí Deus vai curando, porque a gente está orando. Quem disse? Alguém disse. Alguém começou. Alguém semeou isso. E vocês sabem que aonde há um ambiente de intriga, amizades se perdem. E Deus, que está entre nós, Ele tem planos de paz, de vida e de esperança. Este é o plano dele para nós. Ele tem isso para nós. Deus abre as portas. Não foi o rei que abriu as portas. Não foi o rei, foi Deus. Precisamos aprender a dar a glória a quem merece a glória. Porque o rei, Deus mesmo disse, ele, Nabucodonosor, é meu servo. Ele está fazendo o que os profetas disseram que ele ia fazer. Muito antes de nascer Nabucodonosor, a profecia já tinha sido disparada. Com o nome e tudo.
nome e sobrenome. Deus tem um projeto para a sua vida, e o projeto de Deus para a sua vida é que você faça discípulos. Discípulos dele e para ele, e para os propósitos dele. Deus fez com que o coração do rei fosse favorável a Neemias, a seu pedido e a sua missão. Há portas nesta vida que apenas Deus pode abrir, porém só o fará quando alguém de coragem se dispor a agir no nome dele, para a glória dele, para a honra dele. Eu vou reedificar, mas a glória não é minha, a glória é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória é para ele. Ele só quer que você se sinta um canal. É o eis-me aqui, envia-me a mim, nem sei para onde é. É assim. Quando Jesus conversou com o sábio, o doutor da lei, Nicodemos, Nicodemos disse: então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo? Aí Jesus disse assim para ele: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito e vida. O vento sopra aonde quer. Podemos ouvir a sua voz, mas não sabemos nem de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As virtudes do Espírito Santo, que estamos ensinando, já aprendemos nas quintas-feiras. Humildade. Humildade. E eu vou repetir. Humildade é o primeiro e central nível de atitude a desenvolvermos como servos de Deus. Humildade. Aí depois de humildade, vem tudo. Depois que você fala assim: Senhor, eis aqui o teu servo, obediente, submisso e temente. Aí Deus faz o que você nunca imaginou que Ele pudesse fazer por meio da sua vida. Com 15, com 20, com 30, com 50, com 100 anos, não importa, Deus vai usar você, vai usar a todos nós. Em segundo lugar, Deus enche o seu coração de coragem. Observem, disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. Deus enche o seu coração de coragem. Quando você se dispõe a fazer aquilo que Deus deseja, Deus enche o seu coração de coragem. Ele abre portas, mas Ele também enche o seu coração de coragem. Uma vez pregando a palavra, muitas pessoas se decidiram. Jefferson estava lá, e uma senhora, depois de um certo tempo de apelo, ela veio à frente com 2 pessoas, uma de cada lado. E eu percebi que aquela mulher estava precisando de ajuda. E quando chegou lá na frente, a atmosfera que Deus tinha criado naquele local era linda, era maravilhosa. Naquele dia foram 33 almas para Jesus. Uma coisa que eu nunca tinha experimentado, nunca. E aquela mulher chegou, 2 mulheres com ela, uma de cada lado, e eu pensei assim: meu Deus, o que é para fazer? E eu pensando, está vindo a mulher, vai que precisa de uma cura, tem que ter coragem, tem que ter coragem. E eu fiquei olhando para ela, e ela não olhava para mim. E ela deu o testemunho dela: pastor, eu não preciso que ninguém mais ore para que eu volte a enxergar. Ela era cega. Porque eu vi a construção desse templo. Eu tinha 7 anos, eu ajudei a carregar muitos tijolos aqui. Aos 8 anos eu fiquei totalmente cega, e estou cega hoje, com 48 anos. E tinha tomado pavor de igreja, de Jesus, de palavra, só que naquele dia, em Magé, na igreja congregacional, nós fizemos 4 ar livres, em cima de um caminhão. Chegávamos no caminhão, o som ligado, 2 canções, uma palavra de 5 minutos no máximo, e íamos para outro lugar.
faremos isso aqui também em breve, quando o nosso ambiente aqui estiver propício para receber. Porque senão, a gente vai lá e traz, chega aqui e sai. Quem está entendendo? Há um tempo para orar, jejuar, para depois ir lá. Primeiro tem que ser os que estão aqui. E eu não me importo se ficarmos com 10 aqui, porque esses 10 serão 1000. Aleluia. Vão ser 1000, 10.000, 100.000. Porque o que Deus tem para nós, irmãos, é a salvação de todos. Precisamos falar a todos. Então fizemos 4 ar livres. E o último foi na praça. E ela morava num prédio na frente da praça. Ela ouviu a mensagem e foi à igreja depois de 41 anos. E ela chegou lá à frente e disse, e interessante que o Espírito Santo falou comigo enquanto eu fazia o apelo. Falei assim, olha irmãos, eu não sei, eu não sou assim, eu sou de uma igreja batista tradicional, mas o Espírito Santo está me dizendo que há uma pessoa, lembra disso, Jefferson? Há uma pessoa aqui, que por orgulho, que por vaidade, que por tristeza, não quis saber de Deus por muito tempo, mas ela está aqui hoje, e eu quero pedir a você que se manifeste agora. Foi quando veio essa mulher. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora daqui para frente? E quem me deu a resposta foi a mulher, quando ela disse, não precisa orar para que eu receba as vistas, porque hoje eu volto para casa enxergando tudo. O mais importante, queridos, não é o quanto você me enxerga, mas o quanto você vê. O mais importante não é como eu enxergo, é como eu te vejo. Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Alguns dos profetas, Elias, João Batista que ressuscitou. E vocês? E para vocês, quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus quer usar a sua vida, mas Ele não vai invadir a sua vida. Não. É você que tem que se render. Aí Ele vai te usar. É você que tem que dizer, eu vou. E Ele vai te levar e te conduzir. Ele vai abrir as portas, vai encher o seu coração de coragem. Neemias era um misto de coragem, organização, competência e sabedoria. Sua coragem estava firmada em Deus. Sua organização na experiência na corte do rei. Sua competência e sabedoria era uma capacitação especial de Deus para a realização dos intentos do próprio Deus. Terceiro lugar, Deus estende sua mão sobre nós. Neemias disse assim, olha, e o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. A boa mão de Deus está sobre a sua vida? Sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre a sua mente, sobre o seu coração. A boa mão de Deus está abençoando as sementes que você tem lançado. É isso que te dá segurança e firmeza para permanecer. A boa mão de Deus que está sobre você. José parecia, falar nisso, essa semana recebi de uma irmã aqui de nossa igreja um texto lindo. Como aquele texto me fortaleceu nessa semana. Como aquele texto me deu um ânimo revigorado. Porque eu precisava. Hoje aqui sentado, em crise ali sentado, e vem de lá o pastor George e fala, Deus vai te usar hoje como nunca. Eu falei, eu precisava disso. Deus continua falando, irmãos. Se nós abrirmos o nosso coração, Deus continua falando. Deus continua com a boa mão dele sobre a sua vida, sobre a igreja dele. A igreja é dele, não é nossa. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. A igreja é dele, é eterna, é dele. Não há nada mais importante na jornada de um líder de que ter a convicção da boa mão do Senhor sobre si. É desta certeza que ele se alimenta, confia, espera e semeia com fé. A
boa mão de Deus está abençoando. Tudo que vem ao nosso encontro, seja no ministério, seja na liderança, é para o nosso crescimento, porque a boa mão de Deus está sobre nós. A boa mão de Deus. Faça tudo para a glória de Deus, e a boa mão do Senhor estará sobre a sua vida. Preocupe-se com o sofrimento dos outros, e a boa mão de Deus estará sobre a sua vida. Dê mais atenção aos sofrimentos das outras pessoas, e a boa mão de Deus estará sobre a sua vida. Faça discípulos de Jesus, e a boa mão do Senhor estará sobre a sua vida. Cumpra o ide de Jesus, e a boa mão do Senhor estará sobre a sua vida. Ele disse, eis, quem sabe, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A minha presença vai estar com vocês, todas as vezes que vocês estiverem fazendo aquilo que eu lhes mandei fazer. Deus vai com você, não tenha medo, não tenha medo. O seu vizinho não é maior do que Deus. A incredulidade das pessoas que te cercam não é maior do que Deus. Permaneça firme, porque Deus vai te usar para mudar realidades. Você vai começar a experimentar milagres. E o primeiro milagre é exatamente esse: confiar em Deus. Você é só um canal. Não é você quem faz, é Ele quem opera todas as coisas. É Ele. O pensar, o agir, o efetuar, tudo é dele, você só é canal. Por isso é que Deus requer de nós santificação. Sem ela, a gente não tem Deus conosco, a boa mão não vem sobre nós. Mas à medida que a gente cresce, à medida que a gente avança, mais na nossa fé e na nossa dependência de Deus, então Deus vai agindo. E em último lugar, Deus lhe impulsiona a agir. É Deus quem faz todas as coisas. É Ele que vai impulsionar você a agir para a reconstrução de uma igreja viva, operosa, eficaz, que evidencia Jesus, que evidencia amor, cuidado, discipulado, que evidencia as coisas do alto. E a gente vai ter relatórios lindos dos meios de semana, o que aconteceu lá em Itaipuaçu. Amém? Suzy e Luiz. O que aconteceu lá em Itaipuaçu, o que aconteceu no Flamengo, né, Loide? Né, Osni? Tistela, Valéria. O que aconteceu lá em São José, Mauro? O que aconteceu lá no Bosque de Itapeba? O que aconteceu lá no Silvado? O que aconteceu lá no Espraiado ontem? Aniversário da congregação lá no Espraiado ontem. O que aconteceu lá na reunião, na sua casa? Porque Deus, irmãos, Ele está com o coração, Ele está com as mãos, Ele está com os ouvidos, está tudo pronto, irmãos, está tudo pronto. Basta que nós estejamos disponíveis, porque a mão de Deus vai nos impulsionar a agir. Então fui aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavalheiros. Deus honra quando a gente vai. Quando você se dispõe a agir de acordo com a vontade de Deus, Deus providencia tudo que você precisa. Que coisa linda, irmãos. Eu fiquei arrepiado, eu estudei isso a semana toda, mas agora que eu li isso de novo, eu vi a profundidade disso. Neemias não pediu nada disso. Mas Deus sempre nos dá muito além do que imaginamos, do que pensamos. Ele tem tudo para mim e para você. Tudo. Não vai faltar nada. Fale para o teu irmão aí, não vai faltar nada. Fala para ele aí, não vai faltar nada. Não vai. Uma vez, na célula que tínhamos lá em Salvador, e você sabe que nem sempre você está com dinheiro, né? Às vezes você procura, não tem 10 reais. 10, pastor? Às vezes a gente procura e não encontra 5. 5, pastor? 5 é para rico. Às vezes você procura e não encontra R$1. Não é verdade? Naquele dia, como anfitriões e líderes da célula na nossa casa, nós não tínhamos o que dar na hora do lanche. É verdade que cada um era levado a levar um pouquinho. Mas, geralmente, o dono da casa sente-se o quê? Na obrigação de, caso ninguém leve, né, você ter como suprir aquilo ali. E eu falei assim, olha, Raquel, hoje
Se ninguém trouxer, nada comeremos. Só que naquele dia, foi uma pessoa que tinha um pouquinho mais de recurso fazer uma visita, foi convidado. E a pessoa que convidou disse, olha, a gente sempre leva um lanchinho, no final a pessoa levou minha compra do mês. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que você precisa antes de você pedir. Ele sabe. E quando você está fazendo as coisas do jeito de Deus, você recebe a provisão do jeito de Deus. As janelas dos céus não estão cerradas sobre a sua vida e sobre a minha. Somos nós que precisamos nos manter olhando para onde Ele quer que olhemos. Nós vamos reedificar, nós vamos salvar a nossa casa, vamos salvar o nosso bairro, vamos salvar a nossa cidade. Vocês vão ouvir muito isso aqui. Não se canse de ouvir isso, porque Deus fará isso por meio da sua vida. Deus fará isso. Deus vai fazer porque Ele tem este propósito para este tempo. Deus tem todo o poder para realizar tudo que lhe apraz, mas prefere levantar homens e mulheres dispostos a agir para que a glória dele apareça por meio de nós. É um plano que só Ele poderia ter. Ele poderia fazer tudo. Ele poderia agora mesmo convencer toda Maricá de que Ele é o Senhor e Salvador. Mas Ele reparte conosco esta glória, esta alegria. A Bíblia diz que tanto o que planta quanto o que molha se alegra é com fruto. Nós vamos nos alegrar com tudo que Deus tem para nós nesse tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Nós nos quebrantamos diante do Senhor nesta manhã. Nós reconhecemos que precisamos agora entender que é o tempo de agir, sem deixar de orar, de jejuar, de orar de casa em casa, de se arrepender dos pecados, das falhas. Das falhas eu quero lhe pedir perdão, Senhor. Das coisas que involuntariamente falamos ou pensamos, e por uma distração, aquilo acaba saindo da mente, sem a devida meditação, para os lábios. E eu te peço perdão. Eu te peço perdão. E que cada irmão aqui peça perdão ao Senhor por tudo que domina a mente, o coração, a mesmice, as mesmas coisas. Nunca evolui, nunca cresce, nunca sai daquele lugar. Ah, Senhor, ninguém aqui quer ficar dando passos no mesmo lugar. Eles querem chegar em casa, eles querem retornar logo mais, eles querem ir ao trabalho. Que cada um aqui, Pai, na Tua igreja, e aqueles que nos assistem também via internet, que cada um tenha o desejo de dar passos que são para o crescimento, para avançar na vida espiritual, para amadurecer, para sair de um nível para outro nível, de um degrau para outro degrau. Ajuda-nos, Senhor, a transformarmos as realidades à nossa volta. Ajuda-nos, Senhor, a nos incomodar mais com os que estão perdidos, principalmente com aqueles que estão perdidos dentro da Tua casa, em primeiro lugar. Para que então, Pai, possamos sair com autoridade para buscar aqueles que estão lá fora. Eu te peço, ó Deus, que os relacionamentos aumentem aqui. Que nesta semana as pessoas que não oraram ainda de casa em casa, que eles possam fazer, orando pela base de adoração. Obrigado por esta manhã. E que o Senhor use esta palavra para trazer toda a espécie de cura que o Senhor e o Teu Espírito podem desenvolver. É a nossa oração. E nos despedimos assim no nome de Jesus. Amém e amém.